relações coloniais podem impactar a história de um país de forma permanente? Até que ponto disputas territoriais podem ter um desfecho pacífico? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a partição da Índia. Mesmo sendo um dos maiores e mais populosos países do mundo, sabemos relativamente pouco sobre a história da Índia. Como o próprio nome do episódio já diz, o nosso objetivo hoje é compreender quais foram as condições históricas que permitiram gerar uma divisão no território indiano, gerando novos países, como a própria Índia, o Paquistão e Bangladesh. Tratar desse tema não é uma coisa simples e, para isso, eu vou contar com a ajuda de fontes e de historiadores especializados no tema. O território que hoje conhecemos como Índia é uma das regiões mais antigas em que se tem registro da habitação humana. O rio Indo foi o rio em que os primeiros seres humanos se sedentarizaram na região e estabeleceram ali as suas primeiras comunidades. E vai ser por conta desse rio que o nome Índia vai surgir, da mesma forma que a palavra hindu, sim, a religião, também vai. Então a palavra Índia e a palavra hindu têm a mesma origem, que é o rio Indo. Inclusive, tem um tempo que eu fiz um episódio sobre hinduísmo, e eu recomendo bastante que você ouça, principalmente porque um dos temas centrais da partição da Índia são algumas questões religiosas. Bom, mas por mais que a Índia seja um dos berços da civilização, ela começa a entrar no radar da historiografia tradicional quando começamos a ver as grandes navegações e descobrimos que alguns navegadores esqueceram de atualizar o GPS e aportaram nas Américas achando que estavam nas Índias. Muita gente faz piada com esse erro, mas o que podemos aprender disso é que existia uma rota comercial para as Índias que era muito valiosa. Naquele período, comprar e vender especiarias, que poderia ser temperos, tecidos, era uma atividade altamente lucrativa. Por muitos séculos, os produtos que tinham origem na Índia eram transportados pelo continente, tendo uma série de paradas. E da mesma forma que acontece hoje em dia, quanto mais paradas, mais caro é o preço do transporte. As expedições marítimas que tentavam chegar nas Índias tinham como objetivo reduzir esses custos e quando os países europeus finalmente encontraram as melhores rotas, a relação entre Europa e Índia nunca mais foi tranquila. Antes de eu continuar, só uma explicação. Você já deve ter percebido que quando falamos desse período, nós usamos o termo Índias e não Índia. E o primeiro motivo é que se trata de uma região composta por outros países asiáticos e, claro, o próprio subcontinente indiano. Dentro do território que costumamos chamar de Índia, não existia nenhuma centralização política ou algo do tipo. Em outras palavras, podemos dizer que o território indiano era bastante fragmentado, com várias diferentes lideranças locais. Isso não ficou tão claro no primeiro momento, pois a partir de 1498, apenas Portugal tinha posses na Índia. Foi apenas no século XVII que outros países como Reino Unido, França, Países Baixos e Dinamarca ameaçaram a hegemonia portuguesa nessa região da Ásia. O que esses países fizeram para adentrar no continente foi se aliar e estabelecer relações com diferentes reis indianos. O Reino Unido conseguiu se estabelecer ao norte, Países Baixos conseguiu disputar alguns portos a oeste, e a França e a Dinamarca dividiram alguns territórios no leste. Nesse momento da história, as Índias não serviam apenas como um território extremamente valioso por conta das suas especiarias, mas também ter posses nessa parte do continente era garantir uma parte de uma conquista que poderia ser ainda maior, tendo como próximo alvo a China, o Japão e a Coreia. A Índia representava mais ou menos um checkpoint, tá ligado? Em um mundo que estava caminhando para o que vamos chamar de neocolonialismo. Como vocês podem imaginar, esses países europeus que estavam na Índia começaram a travar guerras entre si pelo domínio completo do território.
Da mesma forma que a Índia estava dividida em uma série de reinos diferentes, esses mesmos reinos tomaram partidos distintos nesse conflito entre os europeus. E olha, a existência de grupos diferentes dentro de um mesmo território vai ser uma constante ao longo desse episódio. Bem, ao longo do tempo, quem conseguiu se sair melhor dentro desse conflito foi o Reino Unido. Porém, não podemos falar do Reino Unido enquanto uma nação. E eu tô falando isso porque quem representava os ingleses nesses embates era uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais. Esse talvez seja o maior exemplo de como que o mercantilismo inglês prosperou na Idade Moderna. Essa era uma empresa privada, mas recebeu da coroa inglesa autonomia e autorização para tratar de alguns negócios em nome do rei ou da rainha que estivesse no trono. A Companhia das Índias Orientais era o braço comercial dos ingleses, mas sem deixar de ser uma empresa privada. Um conflito decisivo para marcar a permanência dos ingleses na Índia aconteceu em 1757, na chamada Batalha de Plassey, onde a companhia venceu seus inimigos e pôde controlar Bengala, uma das regiões mais importantes da Índia. Olha só o que o escritor Colin Mason disse sobre essa conquista, abre aspas. A Companhia das Índias Orientais estava agora em posição de controlar Bengala. Ela o fez por meio de funcionários locais nomeados e mantidos na função. Depois, consolidou seu poder político quando, em 1765, cobrou do imperador local o direito de recolher as receitas de Bengala, Bihar e Orissa. Fecha aspas. O que esse autor está dizendo é que a partir de 1757, os britânicos se tornaram a presença europeia mais importante na Índia. E a partir dali, conseguiram não só controlar rotas comerciais, mas também influenciaram as políticas internas, fazendo com que a Índia se tornasse um protetorado britânico. Para compreendermos o processo de partição da Índia, é necessário passar por todo esse histórico com os ingleses. Nas primeiras décadas da presença da companhia na Índia, muitos pesquisadores afirmam que a coroa não tinha interesse em administrar aquele local de forma direta. Ter uma empresa intermediando as relações estava de bom tamanho para a elite política inglesa. Mas, por outro lado, as coisas para a população indiana não estavam indo bem na mesma proporção que os cofres ingleses cresciam. Uma das primeiras consequências da vitória na Batalha de Plassey foi a expropriação das terras bengalesas. E aí você pode me perguntar, pô Vitão, você não acabou de dizer que a coroa britânica não tinha interesse em agir de forma direta na política indiana? Pois é, você tá certo. A questão é que a companhia tinha uma espécie de exército próprio, que tinha autonomia de reprimir qualquer tipo de levante popular ou tomar medidas que beneficiassem o seu comércio. Uma das primeiras consequências dessa chegada inglesa foi uma grande fome na Índia, que causou a morte de milhares de pessoas entre 1769 e 1773. Além dessa fome causada pela administração da Companhia das Índias Orientais, a presença dessa empresa no subcontinente indiano fez com que uma pequena elite local ficasse muito rica, enquanto o restante do país sucumbia na pobreza. Como a empresa britânica era a única que poderia fazer negócios fora da Índia, os comerciantes que tinham relações com os ingleses enriqueceram muito. Podemos afirmar que esses foram os primeiros sinais de um sentimento anti-britânico surgindo na Índia. Essa relação exploratória por parte da Companhia das Índias Orientais vai durar exatamente um século e durante todo esse período, as relações se tornaram cada vez mais complicadas. Eu disse algumas vezes ao longo desse episódio que não podemos compreender a Índia como um país unificado. Numa perspectiva religiosa hindu, pelo menos a mais tradicional, o país é dividido em castas. Mas, para além disso, existe uma diferença muito grande entre a população hindu e a população muçulmana.
Como eu falei no episódio sobre hinduísmo, a Índia foi o local em que essa religião surgiu. Logo, boa parte da população professava essa crença. A segunda religião mais presente no país era o budismo. Porém, conforme o islamismo crescia na Península Arábica, mais ele se aproximava da Índia. Não demorou muito para que os muçulmanos conseguissem substituir os budistas na Índia e se estabelecerem como a segunda religião mais praticada no país. Não precisamos conhecer profundamente o hinduísmo ou o islamismo para sabermos que as premissas e as doutrinas são completamente diferentes. Porém, apesar das diferenças religiosas, os indianos tinham um problema maior, que eram os ingleses. Por conta da exploração comercial, a vida da população indiana estava tão precária que em 1857, alguns soldados indianos que serviam a Companhia das Índias Orientais se rebelaram contra a empresa britânica. No mês de maio desse mesmo ano, soldados que eram conhecidos como cipais se rebelaram contra a companhia e decidiram marchar até Delhi para forçar uma retirada da empresa estrangeira. Esses soldados eram indianos, trabalhavam para a Companhia das Índias Orientais e tinham diferenças religiosas bem marcadas, mas estavam cansados da exploração e desejavam que o imperador mogol Bahadur Shah II recuperasse o trono e impedisse que os ingleses ditassem as regras no país. O antigo líder gostou da ideia e decidiu liderar o levante e acompanhou os soldados na batalha contra os estrangeiros. Todo o norte e centro da Índia foram mergulhados nesses conflitos, que duraram aproximadamente um ano. Mas os rebeldes não contaram que os ingleses receberiam apoio de outras camadas da sociedade indiana, pessoas que se sentiam confortáveis com essa relação. Com esse apoio, os britânicos não tiveram dificuldades em suprimir as revoltas, prender as lideranças e executar algumas pessoas. Para fazer dele um símbolo, o imperador Bahadur Shah II foi julgado e condenado ao exílio na província de Rangoon, mas os seus filhos foram executados. Dependendo da fonte que você use para estudar esse conflito, você vai identificar um nome diferente para essas batalhas. Uma historiografia europeia vai tratar esse evento como Revolta dos Cipais. Porém, historiadores indianos que escrevem sobre a sua própria história estão estudando os fatos ocorridos em 1857 como a Primeira Guerra pela Independência da Índia. E vocês conseguem perceber como cada nome comunica uma ideia completamente diferente? No segundo nome, na Primeira Guerra pela Independência da Índia, podemos perceber um protagonismo dos próprios indianos em tentar se desvencilhar dos ingleses, tarefa que só irá acontecer de fato no próximo século. Apesar de ter conseguido derrotar e dizimar os soldados rebeldes, a coroa britânica precisava tomar uma atitude. Era um risco muito alto deixar esse tipo de sentimento emancipatório crescer e se alastrar em um país tão populoso e ao mesmo tempo tão lucrativo. O rei Eduardo VII do Reino Unido decidiu dissolver a parte da Companhia das Índias Orientais que era encarregada da Índia e transferir todas as suas posses para a coroa britânica. Formalmente, a Índia passou a ser uma posse britânica em 1858. E a partir dessa data, podemos falar em uma Índia britânica, conhecido também como o Raj britânico. Não podemos esquecer que, por trás de todo esse contexto conflituoso, o mundo está passando pelo neocolonialismo, onde as relações de dominação europeia vão estar presentes em diversas partes do cotidiano das nações colonizadas. Economicamente falando, ter a Índia como uma colônia foi algo extremamente vantajoso para o Reino Unido. Todo o absurdo lucro com a venda de ópio para a China só foi possível graças à Índia, que serviu como uma espécie de centro logístico e de abastecimento para os ingleses. Mas o inverso não foi verdadeiro. A população indiana continuava em extrema pobreza, enquanto uma pequena elite lucrava milhões de libras em cima do trabalho dessas pessoas. E se isso não bastasse, entre 1857 e 1947, por 90 anos, a Índia foi abalada por pelo menos 3 grandes ondas de fome,
que tiveram relação direta com a administração colonial inglesa. Por se tratar de um país tão populoso, a contagem de mortos passou de milhões. Rapaziada, tudo isso serviu para acirrar o sentimento anti-britânico e fazer crescer pautas nacionalistas indianas que resultaram no processo de independência. Mas espera aí, né? Como criar um sentimento nacionalista em um território tão dividido religiosa e historicamente? Essa é uma questão bem complexa, mas eu vou responder no próximo bloco. Eu ainda vou falar mais sobre o processo de crise do Raj britânico, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre radicalismo, Gandhi, religião, guerras, fome e Marvel. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Tenho orgulho de ser indiano. Faço parte da unidade invisível que é a nacionalidade indiana. O Islã tem agora um direito ao solo da Índia, tão importante quanto o do hinduísmo. Se o hinduísmo foi a religião do povo daqui por muitos milhares de anos, o Islã também foi a sua religião por 1000 anos. Assim como um hindu pode dizer com orgulho que ele é indiano e segue o hinduísmo, assim também podemos dizer com o mesmo orgulho que somos indianos e seguimos o Islã. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por um político indiano chamado Maulana Azad, que foi presidente do Congresso em 1940. Além de entenderem essa frase, gostaria que vocês prestassem atenção na data em que essas palavras foram ditas, 1940. Mas por que isso é importante? Eu investi um bom tempo desse episódio tentando mostrar para vocês como a relação entre Índia e Reino Unido era bastante complicada. Infelizmente, eu precisei passar muito rapidamente, mas as grandes fomes, aquelas tragédias que eu falei, estão sendo debatidas hoje sobre serem consideradas ou não um genocídio ou um extermínio. O ponto é que essa relação tensa e muitas vezes mortal entre os dois países gerou na Índia uma onda crescente de projetos nacionalistas que pregavam a independência do país. E antes de qualquer coisa, o que é nacionalismo? Em pouquíssimas palavras, podemos dizer que o nacionalismo é uma ideologia política que surge na maioria das vezes em defesa da criação de um Estado nacional, a partir de um território que deve integrar um grupo de pessoas que se entendem como pertencentes ao mesmo país. Não tem como falar em nacionalismo sem pensar na obra do historiador Benedict Anderson, que vai falar que um Estado-nação nada mais é do que uma comunidade imaginada.
onde um determinado grupo compartilha elementos próprios, como história, língua, costumes e religião. O grande problema de um nacionalismo na Índia era que existiam projetos diferentes para o futuro do país. E quando falamos que existem diferentes projetos nacionalistas, temos que ter em mente que essas ideias estão em disputa. Muitas vezes em disputas políticas, mas não são raros os casos em que essas divergências ideológicas ganham patamares bélicos. Para vocês terem uma ideia, existia uma corrente política-cultural chamada Renascimento Hindu, que defendia uma adaptação entre hábitos britânicos com a cultura indiana. Como bem lembrou o historiador Felipe Figueiredo, é a partir dessa visão que vemos aquelas imagens de indianos usando ternos ao mesmo tempo que vestem seus turbantes. Politicamente, existiram dois grupos que lideraram os debates a respeito do nacionalismo indiano, e ambos defenderam a independência do país. O primeiro grupo foi formado em 1885 e recebeu o nome de Partido do Congresso Nacional Indiano. O objetivo do Congresso Nacional Indiano, o CNI, era integrar a população indiana na política do seu próprio país, uma vez que era controlada quase exclusivamente pelos ingleses. Além disso, podemos dizer que o CNI tinha como principal característica abarcar dentro de si diversas religiões, mas em muitos momentos se apresentava como um partido secular, mesmo que a sua maioria fosse composta por hindus. Seu maior rival ideológico foi a Liga Muçulmana, criada em 1906 com o objetivo de construir uma independência indiana com a participação ativa da população indiana. Ambos os partidos tinham camadas mais radicais em relação ao nacionalismo. O Reino Unido tentava manter relações com ambos os partidos, para evitar que a radicalização aumentasse e a independência fosse antecipada. No final do século XIX e no início do século XX, os ingleses iniciaram um processo de ocidentalização forçada da Índia. Além de algumas normas sociais e de vestimenta, o inglês passou a ser a língua oficial do país. Tenta imaginar isso. A Índia era um país extremamente populoso, que contém uma infinidade de línguas próprias. Mas a coroa britânica determinou que um idioma estrangeiro fosse o oficial. Olha que doideira. Isso é imperialismo, gente. Uma outra face dessa ocidentalização vai ser vista na presença de muitos estudantes, filhos de nobres e políticos indianos que estudavam em universidades inglesas. Esse vai ser o caso do próprio Mahatma Gandhi, que vai se formar em Direito na Inglaterra. Gandhi foi uma das principais lideranças do processo de independência, que foi bastante complexo. E por mais que eu vá citar alguns exemplos da independência para entendermos a partição da Índia, eu acho que a gente pode fazer um episódio aqui no feed só pro Gandhi e outro só pra independência. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, manda um comentário lá na última foto do Instagram, no @historiaemmeiahora, que eu vou saber que é algo do interesse de vocês e ainda gera engajamento lá pra mim. Demorou? Bem, gente, ao longo do século XX, existirão alguns fatores que vão contribuir para o aumento do nacionalismo indiano, tanto por parte da Liga Muçulmana, quanto por parte do Congresso Nacional Indiano. Um desses fatores foram as duas grandes guerras e as suas consequências. Após a Primeira Guerra Mundial, alguns grupos políticos indianos tentaram aproveitar a oportunidade de iniciarem um levante separatista em 1919. Como de costume, a coroa britânica reagiu contra os manifestantes com muita violência e executou um massacre na cidade de Amritsar. Mais de 300 manifestantes foram mortos e os seus corpos foram escondidos em valas e poços. Esse conflito, ocorrido em abril de 1919, ficou conhecido como o Massacre de Jallianwala Bagh e serviu para radicalizar alguns movimentos nacionalistas e alimentar alguns grupos políticos, como por exemplo o CNI, que a essa altura já estava sendo liderado por Gandhi.
Nos anos seguintes a esse massacre, o debate a respeito da independência e como ela deveria acontecer só aumentou. E a década de 30 foi marcada por intensas disputas. Basicamente, o Congresso Nacional Indiano acreditava que a independência deveria ser pautada por um projeto único, tendo o próprio CNI como representante do país. Ou seja, representaria tanto muçulmanos quanto hindus. O problema era que a Liga Muçulmana não apoiava essa proposta. E quem explica isso muito bem, a diferença entre os dois grupos, é o historiador Eric Hobsbawm, ao dizer que, abre aspas, nas eleições sob a Constituição de 1935, o Partido do Congresso triunfara. A ascensão do CNI, secular e não sectário, naturalmente deixou apreensivos muitos muçulmanos. A maioria deles não era eleitores, pois a maior parte dos líderes do Congresso num país predominantemente hindu provavelmente seria hindu. Fecha aspas. O que Hobsbawm está mostrando aqui é que a Liga Muçulmana não acreditava que o projeto encabeçado pelo CNI abrangeria toda a população, e por eles serem muçulmanos em um país hindu, acabariam ficando de lado. Dentro desse debate que estava cada vez ficando mais acalorado, vemos surgir a figura de um político chamado Muhammad Ali Jinnah, que passou a defender um separatismo dentro da Índia para que os muçulmanos tivessem autonomia política. Enquanto esse debate acontecia, em 1939, deu-se início à Segunda Guerra Mundial. Como a Índia ainda era uma colônia britânica, milhões de indianos serviram na guerra. Algumas estimativas apontam que aproximadamente 2,5 milhões de indianos lutaram contra os nazistas. A guerra também vai servir para consolidar a identidade nacional indiana e reforçar o discurso de independência, uma vez que ao voltarem da guerra vão querer ser tratados com mais dignidade. E vai ser a partir daqui que as coisas vão começar a ficar bem complicadas. Mesmo sendo uma das vencedoras da guerra, a Inglaterra estará completamente destruída e vai focar os seus esforços econômicos e políticos em reconstruir o país. Isso vai dar à Índia a oportunidade de avançar com a pauta da independência negociada, sem a necessidade de violência. Em 1947, o Reino Unido e a Índia chegaram a um acordo de independência, e os britânicos simplesmente se retiraram do subcontinente indiano. Após quase 300 anos de influência britânica, os indianos puderam finalmente escolher o caminho que iriam tomar. E por aqui tudo tranquilo, né? Não. Uma das medidas adotadas como fim do Raj britânico foi dividir a Índia em 2 países. A Índia, que seria lar da população hindu, e um novo país foi criado em 1947, o Paquistão, local onde os muçulmanos iriam morar. Para se ter uma ideia da complexidade, o Paquistão foi um país dividido em 2 partes, uma ao norte da Índia e outra separada ao leste da Índia. Na época, o país ficou conhecido como Paquistão Ocidental e o outro, o Paquistão Oriental. A Inglaterra propôs essa divisão como fruto das discussões que ocorreram ao longo da década de 30. O grande problema é que não foi feito um planejamento de como que isso ia ocorrer. O Paquistão Ocidental, por exemplo, ficava a noroeste da Índia, só que a população muçulmana não estava nessa região. Então era necessário existir uma migração para que tanto muçulmanos quanto hindus ficassem nos territórios separadinhos para cada um. Mas não pense que essa migração foi organizada e planejada não, tá? Os detalhes de como seriam essas novas fronteiras foram divulgados apenas 2 dias antes da independência dos 2 países. Era a partição da Índia. Nos primeiros meses após a partição da Índia, aproximadamente 15 milhões de pessoas foram deslocadas de suas terras para integrarem o país apropriado. E você se lembra que ao longo do episódio eu falei sobre nacionalismo e aquilo que faz de nós pertencentes a uma nação? Então, o que aconteceu na Índia e no Paquistão foi algo completamente forçado e artificial.
A população muçulmana da Índia foi contemplada em sua reivindicação, que era ter um território próprio. Mas sem o planejamento mínimo, isso acabou resultando em milhões de mortes. Por conta desse deslocamento humano forçado, diversos conflitos por territórios que estavam indecisos aconteceram e a fome voltou a ser uma questão durante essas migrações. Nos primeiros meses, mais de 1 milhão de pessoas morreram vítimas da fome ou da violência. Ainda em 1947, a Índia e o Paquistão iniciaram uma guerra para controlarem alguns territórios que não estavam com suas fronteiras estabelecidas. A chamada Guerra Indo-Paquistanesa de 47 aconteceu nas fronteiras da Índia e do Paquistão Ocidental, tendo como principal consequência a divisão da Caxemira em 3 partes. Mesmo após o cessar-fogo, o Paquistão e a Índia ainda irão entrar em mais 2 guerras por disputas de território. Além de exigirem mais territórios, os paquistaneses cobravam indenizações, pois defendiam que eles também foram essenciais na luta pela independência do Reino Unido. E, curiosamente, essa também era uma pauta que Gandhi defendia. Gandhi era hindu e foi assassinado por manter esse discurso de reparação aos paquistaneses. Foi um radical hindu que o matou. No ano de 1965, a Índia e o Paquistão vão iniciar mais uma guerra no lado ocidental. O conflito vai ser muito violento, só que não vai resultar em nenhum centímetro a mais de terras para nenhum dos 2 países. Mas mesmo assim, aproximadamente 30 mil pessoas irão morrer nessa guerra que não deu em nada. Já em 1971, a Índia vai apoiar uma revolta dentro do Paquistão Oriental. Se aproveitando de alguns conflitos religiosos naquele local, a Índia vai se infiltrar e abastecer militarmente os rebeldes bengalis separatistas, e a presença indiana vai ser crucial para a derrota paquistanesa. A partir desse conflito, um novo país vai nascer: Bangladesh. O mais triste sobre essa história é que esses conflitos ainda permanecem nos dias de hoje. Tanto o Paquistão e Índia mantêm relações tensas em suas fronteiras, e vez ou outra, um conflito entre os 2 países é ventilado. E se não bastasse isso, ambas as nações possuem armas nucleares, e esse armamento já foi usado como método de coerção ou ameaça. Por conta dessa violência política, é bem comum vermos imigrantes indianos e paquistaneses em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Se você acompanha séries ou filmes hollywoodianos, é bem comum vermos personagens dessa região sendo retratados. Mais recentemente, entrou no catálogo uma série chamada Miss Marvel, que conta a história de uma garota paquistanesa nos Estados Unidos e como que as consequências da partição da Índia é um assunto não resolvido até hoje, deixando milhões de pessoas alertas sobre um possível conflito nuclear que pode acontecer a qualquer momento. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema não é tão conhecido, né? Por mais que eu tenha falado de Miss Marvel, a galera não gosta tanto de conteúdos assim, né? Geralmente a galera gosta de conteúdo mais europeu e tal. Então me ajuda a compartilhar esse episódio, porque é claro que se os plays forem bons, eu vou falar mais de Índia, vou falar mais sobre Paquistão, né? Tem muita coisa acontecendo por lá, posso fazer um episódio sobre o Gandhi, enfim. Manda pra aquele grupo de amigos que você tem no WhatsApp, tá ligado? Todo mundo tem um grupo assim, e manda nos stories também, posta lá e me marca no @História Meia Hora, lá nos stories do Instagram. Você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no @H30podcast, tá bom? Mas rapaziada, se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast de pé por muito tempo ainda, se você aprendeu alguma coisa comigo e fala, pô, quero dar moral aí pro podcast, rapaziada, entra lá no Apoia-se, não se esqueça, é apoia.se/História Meia Hora, que você vai estar ajudando esse podcast e também você vai ter acesso a podcast exclusivo, vai ter acesso a Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram,
Instagram, tem os planos lá, dá uma olhadinha. E qualquer dúvida, né, se você não souber qual assinar, como é que funciona, você pode entrar em contato comigo no historiaemmeiahora@gmail.com. Esse é o meu contato e esse também é o meu Pix, tá? Se quiser dar uma moralzinha lá pra nós, tá bom? É historiaemmeiahora@gmail.com. Rapaziada, o História Meia Hora é meu podcast de história, bonitinho, mas eu tenho um outro podcast que é de história e de humor, que é o História pros Brother, onde eu falo com Alexandre Níquel sobre história, mas é de humor, tá, gente? É brincadeira pra caramba lá, o pessoal não vale nada, tá ligado? Eu também faço um podcast pra revista Aventuras na História. Toda sexta-feira tem o meu quadro lá que se chama Desventuras na História, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. Não se esqueça, é @Prof. Vitor Soares no Instagram, no Twitter e no TikTok, tá? @Prof. Vitor Soares no TikTok. Todo dia eu posto um videozinho lá educativo de história. Não se esqueça, me acompanha lá também, tá? Gente, por favor, me segue aí no Spotify, dá 5 estrelinhas, clica no sininho, que essas coisas no Spotify são muito importantes. Sério, eu sempre esqueço de pedir e por favor, dá as estrelinhas aí pra nós. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem! E valeu!